Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Nós chegamos hoje à lição 77, né? Então já avançamos 77 semanas, né, com a colaboração de vários amigos, com o patrocínio do canal Espiritismo e Vida, com o apoio, né, de nosso querido Davi, o Sérgio e de tantos amigos que estão participando deste projeto. Então, nós agradecemos e faremos hoje, então, o estudo da lição 77, que partilhamos aqui visualmente com vocês. E vamos, então, encontrar novamente a possibilidade da reflexão, né, com Emmanuel, que é sempre uma oportunidade maravilhosa, porque estamos diante de um espírito, como sabemos, de grande sabedoria. Então, a lição intitula-se Se Procuras o Melhor. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Esta é uma instrução dada pelo apóstolo Tiago, né, capítulo 1, versículo 4. Que pena não termos mais material preservado, né, das cartas destes apóstolos. Certamente eles escreveram mais do que nós temos nos textos canônicos, né, das Bíblias, tanto católica quanto protestante, mas temos também os textos apócrifos de alguns deles, né? Apócrifo aqui não quer dizer falso, né, mas apenas não reconhecido, por não atenderem aos quesitos canônicos, né, da Igreja e das igrejas. Mas, isto dito, né, não, nós temos assim mesmo uma grande riqueza. E diz o texto, perdão, é um texto basicamente sobre a paciência, né? A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, e aí tudo, né? Depois de cada, se você estiver nos ouvindo e não vendo o texto, né? No final de cada uma destas sentenças que eu li, tem as reticências, né? Os três pontinhos. Planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar, para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Emmanuel nos
nos dá aqui um conjunto, né, de elementos para que nós possamos entender a frase de Tiago, né, do grande apóstolo dos primeiros, né, do Senhor, do trabalho cristão. E nós entendemos a importância desta lição, né? Teremos a oportunidade de refletir nestes minutos e Emmanuel começa nos dizendo: a paciência vive na base de todas as boas obras. A primeira coisa que nós podemos falar, meus irmãos, é que muitas vezes, né, nós admiramos as pessoas que realizam coisas importantes ou que gostaríamos de realizar. Por exemplo, nós muitas vezes vemos uma família bem estruturada e olhamos para a nossa e dizemos: poxa, eu não tenho uma família assim. Ele tem sorte, né? Aquela pessoa tem sorte, aquela família tem sorte. Nós sabemos que esse é um termo muito perigoso, né? Sim, nós podemos ter tido a sorte, entre aspas, porque não há sorte, né? De termos reencarnado no nosso grupo familiar espíritos afins, dispostos a aprender e a melhorar. Claro que isto é sorte, entre aspas, né? Porque o fato de sermos estes espíritos e que estes espíritos venham ao nosso lar é porque é uma oportunidade que construímos. Se recebemos no nosso lar espíritos necessitados, fragilizados, incapazes de aprender, bom, isto também é uma oportunidade, mas de natureza diferente. Então, na verdade, todos queremos ter lares felizes. Estou pegando um dos exemplos que Emmanuel, né, indicou, entre muitos, e é um que nos afeta a todos. Nós sabemos que tudo é construção, né? O benfeitor espiritual, ele deixa já muito claro no início, né? A paciência vive na base de todas as boas obras. Então, não há boa obra, não há trabalho bem feito que não seja fruto de paciência. Estes dias aqui em casa nós trabalhamos, né, junto com o senhor que contratamos, mas o ajudamos a refazer várias coisas que precisavam ser feitas, né? Depois de alguns anos, uma casa precisa de cuidados, aliás, precisa sempre, né? Mas nós vamos ver que, né, para instalar uma grade, por exemplo, colocando, né, varetinha por varetinha ali, você precisa de uma paciência enorme. Não adianta correr, não adianta ficar bravo, não adianta. O que você pode fazer é parar um pouco, descansar, retomar, porque há trabalhos que exigem paciência. O trabalho de um ourives exige paciência, né? Formar-se numa faculdade exige paciência. Completar nossos estudos no segundo grau exige paciência. Não há nada na vida que não exija, né, trabalho. E trabalho exige paciência. Então vejamos que toda boa obra, toda coisa bem feita, todo trabalho bem realizado, tudo aquilo que nós gostamos de ver, que chama a nossa atenção, exigiu paciência. Nós poderíamos dizer, é raro vermos coisas belas, úteis, eficazes, que tenham sido feitas por si mesmas, né? Aquilo, a única coisa bela que nós vemos e não foi feita, né, por esse tipo de lógica é a lógica de Deus, que levou milhões de anos fazendo o universo, fazendo um mundo como o nosso, por exemplo. Mas isso exigiu a paciência de milhões de anos. Então, nós não podemos ter a ilusão de imaginar, né, que as coisas boas acontecem por milagre. Há pessoas que têm facilidades para certas ciências, certas artes, têm ouvido musical, têm talento para as matemáticas. Nós espíritas sabemos que isso é produto de trabalho.
O sujeito nasce hoje com a facilidade que construiu ontem. Em algum momento da sua evolução, ele começou do nada e passou, às vezes, anos trabalhando naquilo. Eu conheço uma pessoa que está trabalhando o seu talento musical, né? Quer cantar, tocar violão. E nós, às vezes, vemos, né, que a pessoa tem uma certa dificuldade, né? Não sai com aquela fluidez que sairia num artista já natural, né? Mas é muito bonito de ver, porque a pessoa vai mês após mês, ano após ano, né? E eu não tenho o talento musical, né? Como ele talvez não tenha natural, mas ele já andou tanto que eu, né, já estou muito para trás, porque aquela pessoa persevera, tem paciência, investe, né? Recomeça, treina, pratica, e uma hora aquilo vai acontecer, né? Vai começar a fluir, porque é assim que nós incorporamos, né, novas estruturas no nosso sistema cognitivo. Os especialistas em educação, eles nos explicam, né, que as pesquisas sobre mudanças cognitivas, desde lá nos anos 80, né, com Posner e outros, ou mesmo Piaget, né, ainda mais antigo, que nos fala, né, que nós vamos por tentativa e erro, por reajustamentos constantes, né, por superações constantes, né, o famoso mecanismo, né, de chave e fechadura. ah, Nós vamos percebendo que a pessoa vai aprendendo. E os especialistas em cognição nos dizem, né, o nosso cérebro é como uma floresta e você, de repente, começa o aprendizado de algo novo é como começar a fazer uma trilha, né? Você quer alcançar um objetivo e precisa fazer uma caminhada. E aí, se você fizer aquela trilha uma vez, ela não vai ser marcada no seu cérebro, no seu sistema cognitivo. Então você aprende, né? Começa a aprender algo e para. É como caminhar naquela trilha e voltar e não continuar. Mas se você continuar passando por ali, aquele caminho começa a ficar marcado, né? Então aquela estrada cerebral, aquelas conexões neuronais, né, e nós diríamos também espirituais, vão começar a se estabelecer, a permanecer. Até um momento em que aquilo não é mais uma pequena trilha, mas começa a virar um pequeno caminho, depois uma pequena estrada, e vai virando uma autoroute, né? Uma autoestrada. Então, nós sabemos que tudo é trabalho, né? Mas também sabemos que nós temos as curvas de aprendizagem, né? E, por exemplo, você pode ter durante meses ou anos, né, uma caminhada que tem uma inclinação muito pequena, né? E de repente, quando você começa a encaixar as coisas, né, aquilo começa a ir mais rápido e você tem então as curvas exponenciais. É o que Jesus queria dizer quando disse: aquele que já tem, né, mais será dado, aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Apliquemos isso à aprendizagem, e nós veremos que o mestre era um didata, né, um pedagogo de altíssimo nível. Não por azar, nós o chamamos mestre, não? E ele sabia do que estava falando. A prática das virtudes é a mesma coisa, né? Nós começamos numa curva muito longa e pouco inclinada, né? Caminhamos durante muito tempo quase na horizontal. Vemos mudanças quase imperceptíveis.
queria tanto ser mais paciente, queria tanto ser menos colérico, queria tanto ser mais humilde. E nós trabalhamos, né? Até que começam a se incorporar as qualidades que queremos, e aí o processo vai mais rápido. Então, aquilo que nós temos, né, começa a se multiplicar. Se abandonamos, até aquilo que temos, perdemos, porque o pouco caminho que fizemos, o pouco progresso que realizamos, se perde. Então, meus amigos, é muito bonito, porque não há nada de misterioso, né? É tudo muito natural, tudo muito lógico. Isso significa que qualquer um de nós, com o tempo e o esforço, pode aprender e pode crescer naquilo que achar que deve. Agora, Emmanuel diz, né, que não há boas obras. E nós precisamos entender que boas obras são aquelas que respeitam a qualidade de serem ou de terem a marca da eternidade, né, das coisas que realmente têm valor. Nós podemos trabalhar anos para conseguir objetivos que não significam absolutamente muita coisa em termos espirituais. Conquistar uma posição de status, ter mais ou menos dinheiro, né? Claro que todo o aprendizado que fazemos nesse trabalho será útil, nada é perdido, né? Nós costumamos dizer que se uma pessoa decidir não fazer nada durante anos, ela vai aprender, né, que não deve-se não fazer nada. Então, não há meios de escapar do aprendizado quando somos, né, seres inteligentes e estamos vivos. Então, o que nós observamos é que precisamos, né, entender que não há construção importante, boa, de valor que não venha do trabalho da paciência. E aqui nós precisamos discutir com mais detalhes o que seja a paciência, porque intuitivamente nós associamos com a ideia de esperar, com a ideia de aceitar, com a ideia de tolerar. E é aqui que é preciso cuidado, porque a paciência ela tem um aspecto passivo, mas ela tem um aspecto ativo. Na vossa perseverança possuireis as vossas almas, disse o Mestre. Veja, há virtudes que são conexas, né? Elas seguem juntas. Então, você pode, por exemplo, falar de. Ou que são opostas, né? Nós poderíamos também raciocinar por opostos. Se você falar em egoísmo, você sabe que o oposto é a caridade, né? Egoísta é aquele que quer tudo para si, né? Que pensa em si em primeiro lugar, que só quer para ele, e aquele que tem, né, a caridade é alguém que está disposto a partilhar, a dar, a oferecer, né, a considerar os outros. Nas virtudes, nós podemos trabalhar por oposição ou nós podemos trabalhar por conexões, né, virtudes conexas. E nós vemos a paciência muito conectada à perseverança. Talvez a perseverança seja o aspecto ativo, né? Se podemos dizer assim, da paciência. E a resignação, a renúncia, os aspectos passivos desta virtude, né? Ela teria uma dupla polaridade, né? Polos, um polo mais ativo, um polo mais passivo. Por exemplo, você tem um filho com uma síndrome qualquer, ou que está doente, ou alguém da família que está passando por uma doença. Bem, há um aspecto passivo desta situação, que da paciência, né, diante desta situação, que é aceitar que você não é médico, que não há nada que você possa fazer com relação à doença, que você não pode mudar aquela situação, você não pode mudar o diagnóstico da pessoa de câncer para nada.
É uma situação que nos atingiu, que nos alcançou. Eh, Nós não temos como mudar isto, né? Agora, o que é que nós fazemos? Bem, nós passamos para o aspecto positivo da virtude. Eu aceito aquilo que eu não posso mudar, mas eu trabalho para mudar aquilo que eu posso. Então, eu me fixo objetivos realistas. Eu vou fazer tudo para que essa pessoa siga os tratamentos que são recomendados. Eu vou estar com ela em todos os momentos que ela precisar. Eu vou ajudá-la no tratamento. Eu vou participar diretamente, né, do esforço que ela está fazendo para curar-se. E nós vamos trabalhar juntos para buscar a cura. Então, aí você precisa do aspecto positivo da paciência, que é perseverar. Então, a paciência, ela não é uma virtude dos apáticos. Ela é uma virtude das pessoas resilientes, ela é uma virtude das pessoas que trabalham, que têm objetivos, que têm projetos, mas que entendem que as boas coisas não se realizam em passes de mágicas. Seria muito bom, né, se nós tivéssemos uma Dini Eugênio, né? Aqui eu confessei minha idade, né? Era aquela mocinha, né, feiticeira que estalava os dedinhos e ou mexia o narizinho e as coisas se arrumavam, né, e ajeitavam e seria maravilhoso, mas a vida não é assim, né? A simples arrumação de uma casa nos exige aí uma manhã de trabalho, né? E lavar roupa, né, limpar a cozinha, fazer comida, arrumar a bagunça das roupas. Uma arrumação de casa exige paciência. Agora, esses dois aspectos da virtude são necessários, porque há fases da vida em que nós teremos que conviver com situações muito indesejáveis, muito incômodas, né? E aí você tem que ter paciência. É algo que você não pode mudar. Você está num trabalho, por exemplo, que não gosta, mas você precisa do salário, né? A sua família precisa. Agora, você pode virar um infeliz que diz: minha vida é horrível, eu detesto tudo que eu estou vivendo, ou você pode ser alguém que diz: eu aceito isto, eu preciso disto, eu vou fazer o melhor que eu posso nesta situação e eu vou construir uma melhor. Tem pessoas que não gostam do trabalho que têm, mas não vão estudar para adquirir uma nova formação ou para melhorar naquela carreira. Bom, fica difícil. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, pega um estudo à distância. A verdade é que quando nós queremos, né, nós colocamos em ação a nossa vontade. Colocamos em ação a perseverança, que é ir um pouco por dia. Há pessoas que dizem: eu não tenho tempo para ler. Como assim não tem tempo para ler? Né? Hoje nós perdemos 6, 7 horas por semana em redes sociais, na média, porque tem pessoas que perdem isso por dia. Né? E então façamos a conta de quantas horas essa pessoa passa na internet. Você poderia ter o livro, né, na bolsa e lê-lo 10 páginas por dia. No final de um mês você lê um livro tranquilamente. Então vejamos que tudo é uma questão de nós entendermos que há coisas que não se realizam de um dia para o outro. E nós estamos vivendo numa sociedade que privilegia o imediatismo. Que é coisa mais fácil do que pegar um celular, né? E dedinho e você compra pizza, você compra na Amazon, você compra nos grandes mercados, você faz entregar em casa, você pede comida, é o mundo do imediatismo, né? Da diversão rápida, fácil, barata. Mas boas obras não funcionam assim. Boas obras são fruto do trabalho.
E nós estamos sendo iludidos por essa rapidez. Porque pode notar que ela nos entrega coisas, mas ela não entrega valores. Ela entrega alimentos, objetos, né? Mas ela não entrega valores, ela não entrega melhoras pessoais. Se eu não invisto na minha formação, no estudo, na leitura, eu não tenho crescimento. Aí nós olhamos para a pessoa do lado, né, e vemos alguém bem formado, que está avançando, e nós dizemos, "Ah, ele tem sorte, ele é inteligente." Não, pergunte para a pessoa quantas horas ela coloca. Nós vemos um médico, né? Bom, vamos tirar aqui as faculdades fajutas, né? Principalmente no Brasil, que estão formando aí centenas de médicos que não têm capacidade, como também advogados, né? Mas peguemos uma pessoa que realmente fez uma boa faculdade. Nós vemos o salário do médico, né, e dizemos, nossa, não, essa pessoa, vá ver quantas horas essa pessoa investiu. Vá ver quantos dias, enquanto os amigos estavam, né, no churrasquinho, no oba-oba, essa pessoa estava estudando. Então, nós pagamos pelo esforço que essa pessoa fez, porque ela sabe, né? Nós já comentamos aqui a famosa história, né, do barco que para em pleno oceano e não tinha, não tinha o que fazer. E eles ligam, né, para o continente e pedem para mandar um especialista. Eles enviam um engenheiro, um técnico, né, e ele vem e cobra US$ 10.000. Ele diz, é US$ 10.000 para que eu vá até aí. E aí eles dizem, bom, nós estamos com uma carga aqui de bilhões, né? Que o que é pagar US$ 10.000? E o sujeito vai, né, de helicóptero, é levado até lá, chega, pega uma chave, mexe em dois lugarzinhos e o barco volta a funcionar. E o comandante fica irritado, né? Mas como assim, né? Ele falou, você não está pagando porque eu vim aqui apertar esse parafuso, você está pagando porque eu sei que é esse parafuso que eu tenho que apertar. E você não sabe, né? Eu estudei tudo isso aqui para saber que é esse parafuso. Então, o médico, quando olha para o teu corpo, né, ou o advogado, quando olha para o teu caso e ele é um bom advogado e ele diz, não, é isso aqui, isso e isso que precisa ser feito. Pode confiar que eu sei o que eu estou fazendo. Você se sente seguro, porque você está com alguém que sabe do que está falando, né? O médico sabe onde está o parafuso que ele precisa apertar no seu corpo, ou soltar, né? Então, mas isso, como ele adquiriu isso? Trabalho, paciência, esforço, disciplina. Então, meus irmãos, nós espíritas sabemos que reencarnamos para um duplo esforço: crescer moralmente, crescer intelectualmente. Isto parece simples de dizer, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele, quando define o bom espírita, o homem de bem e o bom espírita, Allan Kardec é muito feliz quando diz, né, que o bom espírita é aquele que faz um esforço constante para ser melhor. Sempre fazendo a análise, né, se hoje ele é melhor do que foi ontem. E esperando, trabalhando que amanhã ele seja melhor do que ele é hoje. Então, isto faz com que a vida de um espírita seja uma vida de esforço constante. Se somos verdadeiramente espíritas, se entendemos a imortalidade, se entendemos a lei da reencarnação, o propósito da lei de reencarnação, se entendemos o objetivo da vida, que é o nosso aperfeiçoamento, nós sabemos que não podemos fazê-lo sem paciência e sem perseverança, e muitas vezes sem resignação, porque há situações que não podemos mudar,
Eu não posso mudar o fato de ter no meu lar uma criança que nasceu com autismo. Este fato, né, fato quer dizer aquilo que não posso mudar. Esse é o significado da palavra. Então, eu não posso mudar. É algo que é concreto, aconteceu, eu não tenho como mudar isso. Agora, eu posso mudar como eu vou lidar com isso. Eu posso mudar a forma como eu vou tratar a questão. Eu posso ser um pai que diz: bom, eu vou trabalhar para melhorar tudo o que eu puder para esta criança, para que ele, mesmo com esta dificuldade, chegue ao máximo que pode chegar, de autonomia, de gestão da própria vida, e eu vou me implicar. Então, nós vemos pais que começam a participar de escolas que trabalham com autistas, de projetos, de pesquisas, né? Então, esta é a forma perseverante e paciente de lidar com a questão. E paciente e resignada, né, de lidar também com a questão, porque você sabe que não pode alterar uma realidade como aquela do dia para a noite, mas perseverando você pode reestruturar aquela situação para melhor, ou piorá-la, se não tiver perseverança para trabalhar. Então é muito bonita a forma como a doutrina espírita nos dá, né, essa ideia tão clara, tão precisa. Por exemplo, Emmanuel, na segunda parte do texto, né, depois de dar os exemplos, ele diz: o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Vejamos bem, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Então, como assim o tempo não respeita as edificações, que não ajudou a fazer? Bom, o que é que vai ruir mais rapidamente? Peguemos o exemplo que o mestre nos dá. Ele fala que aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática é semelhante a um homem que construiu na rocha. Aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que, querendo construir a sua casa, construiu-a na areia. Nós, inicialmente, podemos dizer: o homem que construiu na areia, ele foi mais esperto, porque a areia oferece menos resistência, né? Para abrir um alicerce, por exemplo, você pode abri-lo muito rapidamente na areia. Abrir um alicerce. Eu, no começo da minha vida, né, trabalhei em trabalhos muito simples. E hoje não trabalho em nada sofisticado, né? Sou um simples professor. Mas eu trabalhei, venho de uma família muito simples, né? E eu trabalhei como servente de pedreiro, né? Então, o pedreiro, o Osmildo, né? O pedreiro com quem eu trabalhava, um homem muito bom e muito sério, uma pessoa muito decente, com quem eu deveria ter aprendido mais se eu não fosse tão imaturo, né? Ele às vezes desenhava lá o lugar que nós íamos fazer o alicerce para construir um quarto, uma casa, e ele, né, depois que ele desenhava, ele dizia: bom, você comece aí cavucando e eu vou fazendo outras coisas. E de repente você pegava ali a terra dura, né? E terra dura não é fácil. Agora imagine na pedra, né? Jesus não usa um exemplo muito encorajador, né? Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que constrói a sua casa e faz os seus alicerces na rocha. Meus irmãos, isso significa que leva anos para incorporarmos as virtudes cristãs, porque é abrir um alicerce na rocha. Só que o tempo passa para os dois. Um ainda
está construindo na rocha, o outro já está morando na sua casa, bela, né, bonita, recebendo os amigos, admirado pela sociedade, e você está lá camelando, né, construindo devagarzinho, abriu um alicerce, depois abriu outro, às vezes tem que usar dinamite, né, da vontade, do esforço, da perseverança. E você, às vezes, constrói lá um primeiro quartinho, né, para ficar dentro e depois continua o trabalho. Só que o tempo passa para os dois e o tempo traz, né, o que diz o Senhor: vieram as chuvas, vieram as tempestades, sopraram os ventos, e a casa daquele que construiu na areia não resistiu, né? Foi levada pelas águas, foi destruída. E aquele que havia construído na rocha, a casa resistiu. Pode ser um pequeno cômodo, né? Porque em- enquanto você constrói uma casa com alicerce na areia, você às vezes constrói no mesmo tempo um pequeno cômodo, né? Para o sujeito continuar morando dentro. Só que você sabe que aquele cômodo, ele resiste às tempestades, porque o alicerce é muito sólido, né? Então, meus irmãos, o tempo não respeita as obras que não ajudou a construir. Nós vemos que o que perdura na humanidade, as pirâmides estão lá, os grandes monumentos da antiguidade estão lá. As obras extraordinárias, né, dos grandes mestres, quando você olha uma estátua, né, de Michelangelo, um Davi, um Moisés, você diz, isto vai durar pela eternidade, né? Porque é produto do trabalho, do tempo, do esforço. Imagine cinzelar, né, o mármore bruto e transformá-lo numa coisa tão bela, né? As grandes catedrais são frutos, às vezes, de décadas e décadas de trabalho. Hoje nós olhamos e parece que, né, isso não é nada. Mas o tempo não respeita as obras que não ajudou a construir. Se o que nós construímos em nós é frágil, o tempo vai mostrar. Se temos um relacionamento, se estamos construindo uma família com base na areia, nas aparências, no status quo, na ilusão das facilidades, né? Se estamos, isso não vai, o tempo vai mostrar que não funciona. O filho para quem sonhamos uma carreira, mas não queremos educar, né? O filho para quem sonhamos um futuro promissor, mas que não trabalhamos o caráter, o tempo mostrará que nós não fizemos o que tínhamos que fazer. Porque aquela pessoa, né, vender-se-á para as facilidades da vida, transformar-se-á num juiz corrupto, né? Ele conseguiu uma carreira, né? Subiu na vida para destruir-se e destruir os outros e criar um karma que o seguirá por muitos séculos. Transformou-se num médico, mas não tem princípios de decência moral. É alguém que só pensa no dinheiro. Então, é uma bela construção ser médico, ser advogado, ser engenheiro, ser um político. É uma bela construção. Mas olhemos as bases e o tempo mostrará que o que não é construído na solidez afunda. Então, meus irmãos, não existem milagres nas boas obras. Quando nós pegamos um Emmanuel, um Chico Xavier, ah, nós achamos que é uma pessoa feita numa forma diferente da nossa. Não, a doutrina é muito clara com relação a isso. Todos nós somos feitos simples e ignorantes.
e cabe a cada um de nós o esforço do trabalho, do estudo, do desenvolvimento das virtudes. Agora, como você pode querer o fruto se não plantou? Bom, quando você vê a colheita, né, você vê um milharal cheio de espigas, né, você diz, poxa, que bonito, né? E temos o prazer de colher o milho, de transformá-lo, de fazer aquilo que precisamos. Mas olhemos, meus irmãos, né, que aquilo tudo exigiu trabalho. Nós estamos vivendo hoje na ilusão que nos dá a tecnologia. Vamos ao supermercado, compramos, entramos nas lojas, pegamos aquilo que precisamos. Mas, na verdade, tudo custou muito trabalho para a humanidade, né? Tudo que desenvolvemos veio de muito esforço, muito sacrifício, muita dor, muitas mortes, né? Nós temos a ciência que desenvolvemos é produto de trabalho secular. Sim, há gênios na humanidade, mas eles próprios chegaram à genialidade, nos diz a doutrina, pelo esforço do passado que fizeram. Isaac Newton, né, que teve a capacidade que teve, um Einstein, um Pascal, né, um Descartes, são pessoas que trabalharam às vezes séculos para chegar à condição de genialidade, né, que apresentam. Então, não tenhamos desencorajamento, façamos o trabalho, aceitemos quem somos, começamos no pouquinho. E este é o segredo da paciência e da perseverança. Você começa, vai fazendo um pouquinho por vez, vai acumulando um pouquinho por vez. No final de um ano, você pode ter lido 10 livros. Você aumentou sua capacidade intelectual, aumentou seu conhecimento, tornou-se uma pessoa mais interessante, porque pode participar de conversas, enriquece-se. Lendo aqueles livros, você aprende que há outros, conversando com pessoas sobre aquilo, você descobre outras coisas, e é cada vez mais crescente, né? Ah, eu não tenho capacidade de falar. Comece aos pouquinhos. Ah, eu não tenho capacidade musical. Comece aos pouquinhos. Se aquilo for importante para você, né? Eu não tenho muito talento musical, mas não é ainda para mim uma prioridade, né? Eu gostaria, mas ainda não quero tanto que decidi, né? Tenha decidido investir uma parte da minha vida. Mas para outras pessoas aquilo é algo muito importante. E isso é muito bonito, né? Porque nós temos a escolha. Eu tenho outras prioridades. Então, eu estou trabalhando em outros aspectos da minha vida, outras coisas que eu quero aprender, que me parecem, para mim, mais importantes, mas para aquela pessoa é a música. Ele gostaria de aprender música, como outros gostariam de aprender um esporte, né? E assim por diante. Então, meus irmãos, nós vamos percebendo, né, que a vida exige trabalho, paciência, esforço, boa vontade. Mas o segredo é fazermos, muitas vezes, quando não temos a possibilidade, né, de obter rapidamente as coisas. Se tivermos, muito que bem, mas é raro que coisas que impliquem desenvolvimento pessoal sejam obtidas rapidamente. Às vezes você tem facilidade para obter rapidamente uma situação material, mas não tem necessariamente para obter uma nova qualidade pessoal, ou aprender uma nova arte, uma nova técnica, né? Isso exige trabalho, esforço, uma nova virtude, né? Essa é a nossa grande luta espiritual atual e pelos próximos séculos, porque nós sabemos que todo sofrimento e dor vem do fato de nós sermos orgulhosos e egoístas. E isso é um fato, meus irmãos.
Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo: analise todos os sofrimentos e você verá que na base de todos eles há o orgulho e há o egoísmo. Então, nosso trabalho para a construção da felicidade é nós sairmos desta situação, né, e construirmos as virtudes opostas. Se somos orgulhosos, devemos construir a humildade. Se somos egoístas, devemos construir a empatia, o amor, a caridade. Agora, construir isto não é algo que se faz de hoje para amanhã, né? Então, é um trabalho. Incorporar uma nova qualidade pessoal exige esforço. Mas quando é que nós vamos começar? Já, ontem. É dizer, eu vou fazer um esforço todo dia, eu vou refletir, eu vou trabalhar, eu vou me corrigir, eu vou recomeçar 1000 vezes, porque é preciso recomeçar, né? Nós temos padrões de comportamento que se repetem, né? Sabe aquela estrada que eu falei no início, né? A estrada do orgulho é uma estrada imensa e larga no nosso sistema cognitivo, no nosso sistema emocional, né? Então, é, nós queremos cada nova situação, cada novo comportamento, cada novo encontro que nós fazemos, logo nós entramos na autoroute, né, na autoestrada do orgulho, porque ela é o caminho mais rápido e fácil que nós construímos, mas é também o mais equivocado. E às vezes a trilhinha que estamos construindo, né, da humildade, ela exige muito esforço. Então é preciso, cada vez que nós estamos numa nova situação, o nosso psiquismo nos joga na autoestrada do orgulho. Nós precisamos dizer: não, eu vou pelo caminho mais difícil. Não, mas está aqui na tua frente, você pode conseguir mais rápido com a autoestrada do orgulho, do egoísmo. Mas não, eu vou pelo caminho mais difícil, até que ele se transforme também numa autoestrada para mim, né? E um dia ele se transformará, mas é preciso esforço, né? Você começa abrindo uma picada na mata, né? Pega o facão e vai abrindo, como os bandeirantes faziam. Depois aquilo vira uma trilha, porque, né, passa-se por ali e com o tempo aquilo vira uma estrada. Então, meus queridos irmãos, não há, né, milagres, mas também não há razão para nos desencorajarmos. Tudo na vida é trabalho, tudo é esforço. Tudo é fazermos, né? E o milagre do pouquinho por dia é uma coisa extraordinária. Não há saltos, né? Aliás, né? A lei, uma das leis da dialética, de Hegel e da dialética, né? Como ideia filosófica, é que você pode ter grandes acúmulos quantitativos resultam numa superação qualitativa, né? Um salto qualitativo. É exatamente o exemplo do músico que nós demos, né? O sujeito está lá, mastigando todo dia, trabalhando a sua competência, e ele faz aquilo um dia, dois, 10, 2 anos, né? Melhora um pouquinho, volta para trás, melhora, e um dia aquilo se incorpora, ele começa a fluir. Há uma mudança qualitativa, né? E aí ele está num novo patamar, né, a partir do qual ele vai continuar. Então é este o processo, meus irmãos, né? Não nos desencorajemos. A vida é permanente aprendizado, a vida é permanente mutação, ela é construção. A doutrina é maravilhosa que nos mostra a reencarnação. Deus nos deu a eternidade e muitas oportunidades de aprendizado. Cada vida, cada dia, cada hora, né? São submúltiplos destas oportunidades que o Senhor nos oferece. Então, queridos irmãos, que nós possamos refletir, né, e utilizar a sabedoria destes espíritos e da doutrina para aproveitarmos a nossa encarnação, né? Temos tanto a fazer, temos tanto a aprender. Somos ainda almas muito renitentes, muito persistentes no erro,
que nós possamos entender que é tempo, né, de construir na rocha, com paciência, pouquinho a pouquinho, mas o tempo respeitará o nosso esforço, porque o tempo respeita as obras que ajudou a construir, né? Redizendo a frase de Emmanuel no modo positivo. O tempo respeita as obras que ajudou a construir. Aquilo que foi construído com tempo, com esforço, com dedicação, permanece, né? Então, que Jesus nos abençoe, ilumine nossas vidas, ilumine nossos lares, nossos entes queridos, nos dê forças para continuarmos no nosso trabalho de autoaperfeiçoamento. E convidamos a todos, né, divulguem, mandem os nossos vídeos, né, para os seus amigos, partilhem no seu Facebook, no seu Instagram e façamos o trabalho de divulgação do bem, né? Semana que vem temos aqui um novo amigo ou uma nova irmã que virá para continuar a lição 78. Um grande abraço, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Até a próxima.